enquanto os demais professores estão ali posicionados. Muitas crianças na galeria, aqui também, nesse salão principal. Maria Onília, vai orar pelas crianças e vai lembrar de orar também pela nossa EBF. Mais uma vez, vamos lembrar que dias 21 e 22 estaremos evangelizando as nossas crianças. Fazemos isso sempre, fazemos isso regularmente, mas nós queremos alcançar crianças que não estão aqui, que não estão nos nossos cultos, que não estão participando. E é através de você, que é pai de uma criança, que traz o seu filho, seu sobrinho, pode trazer também os amiguinhos dele, os colegas, e nós vamos alcançar o coração das crianças com o Evangelho. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, meu Deus maravilhoso, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, meu Pai. Eu te peço em favor do culto infantil, que a mensagem, que a Tua palavra possa entrar no coração de cada criança. Peço também pelos professores que o Senhor continue nos capacitando e pela EBF, que muitas crianças possam ser evangelizadas através da nossa EBF. Muito obrigada por tudo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, minha irmã. Nossas crianças podem se dirigir ao departamento infantil. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos? Em Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 12, todo este capítulo do livro profético de Oséias. À luz desta escritura, nós meditaremos sobre o tema o amor leal de Deus. O amor leal de Deus. Os irmãos podem permanecer como estão. Vamos acompanhar então a leitura, que diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei a destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pomba os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Que Deus nos abençoe com a leitura que fizemos e ainda mais com a compreensão e a capacidade de obedecer ao Senhor em sua santa palavra. É surpreendente, irmãos e amigos, o estudo sistemático das Escrituras, porque nós nos surpreendemos com textos que não conhecemos, muitos deles, mas outros que nós conhecemos, voltamos a partir
de uma pesquisa, a partir de um tema, e nos deparamos, por exemplo, com peças que são belíssimas e são tão importantes, como esse capítulo de Oséias, esse livro profético. E depois estamos diante daqueles que estudaram a palavra de Deus antes de nós, e estudaram mais do que nós durante toda a sua vida, e eles chegam a considerar este capítulo, Rogério, como a declaração mais comovente, mais apaixonante de Deus em seu amor pelo seu povo em toda a Bíblia. Outros consideram esse texto como o maior testemunho da graça de Deus antes do Novo Testamento e chegam a classificá-lo como o João 3,16 do Antigo Testamento. João 3,16 nós conhecemos, né? Senão eu quero convidar você a ir lá na classe Nova Vida para a gente começar de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma declaração semelhante a esta, a declaração do amor leal, do amor incondicional, do amor perfeito de Deus por um povo rebelde, por um povo obstinado, teimoso, por um povo que se recusava a aceitar esse convite do amor de Deus. Então, encontramos Oséias, esse profeta do qual conhecemos muito pouco da biografia, mas sabemos pelo capítulo 1, versículo 1, que a palavra do Senhor foi dirigida a ele, Oséias, filho de Beeri, talvez também um profeta, o seu pai, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Este versículo nos ajuda a entender, por exemplo, o limite temporal, ele está antes de 722, que foi quando a Síria invadiu o Reino do Norte, já separado há 200 anos do Reino do Sul, e simplesmente destruiu toda a estrutura daquelas 10 tribos que se rebelaram contra Jerusalém, contra Roboão. Mas temos também a informação de que ele está no reinado de Jeroboão II, que é um rei terrível, reprovado por Deus, e que fez o povo se desviar, como nunca, para a idolatria. Então a palavra do Senhor vem até Oséias, e faz com que ele viva uma experiência dramática, como nós conhecemos. A experiência de amar a uma mulher, de sofrer com o adultério e de restaurar o seu casamento, como um símbolo profético do que estava acontecendo no relacionamento entre Deus e o seu povo. Ele chama Israel de Efraim, um nome poético para Israel, o Reino do Norte, uma das tribos mais importantes. E ele então começa, meus irmãos, como dissemos, nos 3 primeiros capítulos, vivendo essa experiência de casamento com Gomer. Nós sabemos muito bem como aconteceu isso. Se ele já estava casado e ela adulterou, ou se ele foi até um centro de prostituição e retirou ela de lá. Como isso aconteceu? Não temos tantas informações, mas o que sabemos é que ela era infiel. E que ele, mesmo sofrendo a traição, continuou amando e foi até ela para resgatá-la e para restaurar o seu relacionamento. É esse o paradigma que nós temos aqui da relação entre Deus e Israel, apontando para um amor que só viria a se concretizar na história através do próprio Senhor Jesus, que se entregou por amor a nós, que somos muito mais do que Israel, rebeldes. Por que Israel se rebelou? Israel foi seduzido, Israel foi influenciado pela adoração a Baal, um deus cananeu, aos Baalins, outros deuses, outras divindades. Os povos cananeus adoravam a deuses a quem eles atribuíam o curso das estações do ano, o ciclo das chuvas, a fertilidade do campo, dos animais. Então tudo estava em volta da capacidade de possuir terras, de produzir, de ter riqueza, mas também de poder desfrutar dos prazeres da carne, da imoralidade, porque era uma religião que permitia que eles extravasassem qualquer que fosse o desejo. Deus está dizendo então, neste livro profético, que o povo sofreria severas consequências, como de fato aconteceu a partir de 722, como nós vimos. Mas quando chegamos, meus irmãos, nesse capítulo 11, nós encontramos um Deus que se revela, sim, justo,
e numa reação de ira contra o seu povo, mas ao mesmo tempo, numa declaração profunda do amor de Deus. A palavra para o amor aqui no versículo 1, no versículo 4, é uma palavra forte, usada inclusive para a relação íntima entre o marido e a mulher, porque o contexto, o plano de fundo é exatamente esse, a relação entre o profeta e a sua esposa. E Deus está falando que esse amor é um amor profundo, avassalador, é um amor que de fato move as entranhas, e é esse amor poderoso que Deus sente por um povo que é pecador, que é rebelde, que é obstinado. Nada poderia ser mais dramático. O texto diz que Deus julgará o povo por suas escolhas, e usará exatamente as estratégias que o povo tinha diante de si, as alianças políticas. Eles queriam confiar no Egito, confiar na Síria, Deus então entregaria o povo a essas outras nações, inclusive a Síria, depois de muitas relações diplomáticas, veio a invadir e a dominar a Israel, o reino do norte. Voltamos agora a nossa atenção para o próprio texto que nós lemos. Eu quero chamar você para me acompanhar, por exemplo, nos primeiros 4 versículos, quando a imagem aqui é de um pai que está cuidando do seu filho, um pai que está ensinando o seu filho a caminhar, a dar os primeiros passos, um pai que está alimentando os seus filhos. E isso retrata o que aconteceu na história de Israel, quando lá no início, Deus conduziu Jacó para o Egito e depois o libertou de lá. Naquele início da história do povo, na infância de Israel, quando ele foi liberto, entrou em Canaã e passou a receber de Deus o cuidado, a cura, a saúde que Deus lhe promovera. Os versículos 7 em diante dizem que esse povo, uma vez que se rebelou, que não queria se converter, foi julgado por Deus. Mas mesmo assim, versículos 9, 8 em diante, melhor, até o 10, nós encontramos Deus que permanece no seu amor, mesmo diante de um povo rebelde. E no final, a partir do versículo 10, esse Deus ainda promete que haverá uma restauração completa. Haverá sim uma punição na história, mas haverá uma salvação no futuro. Essa é a dinâmica. Uma punição na história, consequência das escolhas, consequência da rebeldia, mas uma salvação no futuro, uma salvação escatológica através da vinda do Messias. Aprendemos, irmãos, então, com este texto, que o amor leal e incondicional de Deus a você, apesar da sua rebeldia, apesar da sua natureza, da sua desobediência a Ele, é um convite constante de Deus para uma vida de arrependimento sincero. Esse é o aprendizado que eu pude colher e quero compartilhar com você. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é leal, ele permanece. E por isso ele é um convite para que você se volte para Ele em arrependimento sincero. Mas esse convite está aberto enquanto você respirar. E todos nós devemos viver exatamente nessa atitude, uma vida de arrependimento diante de Deus. Porque nós sofreremos consequências das nossas escolhas, mas sempre encontraremos um Deus que tem amor leal por nós. É por isso que, dentre os estudiosos, houve quem titulasse esse capítulo como o filho pródigo, naquela ideia de que era aquele filho rebelde que estragou sua vida, que desperdiçou tudo que recebeu do pai, mas que encontrou um pai com os braços abertos para a reconciliação. Você precisa, meu amigo, você que nos visita nessa noite, e porventura ainda não compreendeu o significado do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus. Esse é um convite para você, para meditarmos juntos na palavra de Deus. Mas a você, meu irmão, e a mim, como tenho feito diante desse texto, compreender a necessidade de uma atitude de quebrantamento, de arrependimento verdadeiro e constante na presença do Senhor. Porque o amor leal de Deus é um amor incondicional que suporta a nossa ingratidão. Você suporta ingratidão?
Quando você se esforça para comprar um presente para alguém e essa pessoa nem dá um muito obrigado. Quando você cuida do filho, sabendo que está além do seu limite, esperava dele, pelo menos, que cumprisse a sua responsabilidade, como prova de obediência, de gratidão. Você suporta a gratidão? Não. Vou responder por você. Eu não suporto. Nós não temos uma tolerância, alguns mais do que outros, mas normalmente nós somos feridos pela ingratidão. Nos dói muito recebermos em troca a ingratidão. Mas o que o texto está nos dizendo é que o Deus único e verdadeiro, o Deus perfeito, que tem um amor incondicional, Ele suportou a ingratidão de Israel e suporta a minha ingratidão. Porque eu nunca respondo de modo que seja equivalente. A minha resposta a Deus em adoração, em serviço, nunca é suficiente. E Deus ainda assim continua me amando com amor incondicional. Esse amor foi revelado na história na pessoa de Jesus. Esse versículo primeiro, que nós encontramos em Mateus capítulo 2, versículo 25, os irmãos lembram de uma daquelas histórias de Natal, da matança promovida por Herodes, quando José, avisado por um anjo, foge para o Egito, e depois o anjo também avisa, ele volta, e Mateus disse que se cumpriu ali a profecia, de maneira definitiva, porque a profecia na Bíblia é assim, ela está misturada com a história, porque o Deus da Bíblia é o Deus que se envolve com a história, é um Deus que entra na história, e que se envolve pessoalmente com você. Então, a partir de uma interpretação de um fato histórico, que foi a libertação do Egito, o sentido foi se aprofundando até que se descobriu, lá no Novo Testamento, o sentido mais íntimo do amor de Deus, o amor pelo seu próprio Filho, o Pai que ama na eternidade o seu Filho, e que revelou isso através da doação da vida de Jesus por nós. Mas aqui, nesse momento da história, no 8º século antes de Cristo, Deus já estava demonstrando esse amor. Na história de Israel, que é também o seu filho, que ele formou a partir da descendência de Abraão. E então, meus irmãos, nós entendemos que Deus agiu para demonstrar esse amor, mas o que ele recebeu em troca foi a ingratidão. Ele recebeu em troca um povo que se desviou. Vejam o versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Veja o versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Há uma inclinação natural contra Deus. Você percebeu isso no texto? Você percebeu a necessidade de um amor incondicional de Deus? Que não leva em conta a sua resposta, que vai continuar amando você, mas que ao mesmo tempo é um convite para que você se quebrante, para que você se converta, para que você se renda diante dele. Todos nós temos respondido com ingratidão a um Deus que aqui, na figura do profeta, cuida dos seus filhos. Imagine comigo o que talvez esteja nesse que é um dos últimos poemas desse livro. A imagem de Oséias, abandonado pela sua esposa e cuidando dos seus filhos, ensinando a caminhar, dando alimento, fortalecendo, curando, abandonado, mas ao mesmo tempo servindo, se doando. É essa a imagem de um Deus que cura o seu povo, como diz o versículo 3. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. E a palavra aqui pode significar exatamente a experiência da redenção. A redenção, a salvação. E é exatamente isso que Deus faz, movido pelo seu amor, o seu amor que é incondicional. Nós entendemos, meus irmãos, que o amor leal de Deus é um convite contínuo, constante, porque Ele suporta a nossa ingratidão. Na minha pré-adolescência, logo depois do meu batismo, me permitam compartilhar com os irmãos, no ano seguinte ao meu batismo, aconteceu em 91, salvo engano, em 92,
antes da virada do ano. Sabe aquele último culto do ano? Né? Rompe a aurora, vai-se embora. Sabe aquele último culto? Eu costumava fazer, não faço com tanta frequência mais não, mas eu costumava fazer votos a Deus de que eu iria servi-lo mais fielmente, mais intensamente, no ano seguinte. E eu lembro que nesse ano, eu fiz o seguinte voto ao Senhor: Senhor, eu vou frequentar todos os cultos do ano na igreja. Todos os cultos. Quando disser que é culto, eu vou estar lá. Não chegou até março, não. Né? Mas eu lembro que eu fui nos cultos hoje se chama MCM, mas antes era Sociedade de Senhoras, né? E eu sempre digo isso às irmãs dessa organização, que elas são responsáveis por eu estar hoje no ministério. Porque eu chegava lá, era um culto das senhoras, mas eu estava lá, porque eu tinha feito um voto a Deus de que eu iria em todos os cultos. Então eu ia. E aí, elas, já que o irmão Júnior, elas me conheciam assim, já que o irmão Júnior está aqui, ele vai pregar. E aí eu começava a falar, elas entendiam o que era pregação, eu não sabia bem o que era, mas eu abria a Bíblia e começava a falar. E a partir dali, isso começou a me despertar. Por que eu lembrei dessa história? Meditando nesse texto. Porque, meus irmãos, lá nessa fase que é chamada de primeiro amor, Deus recebeu, sim, eu tenho certeza disso, aquela minha atitude, Nivaldo, aquele voto, Ele recebeu de bom grado. Mas depois dos anos, alguns anos, né, nós vamos percebendo que a gratidão ao Senhor, como uma resposta ao seu amor incondicional, deve ser muito mais profunda do que simplesmente cumprir um calendário, simplesmente participar de todas as atividades da igreja. Nós devemos participar ao máximo, nos envolver com a vida da igreja, mas eu não poderia ficar naquela atitude inicial, porque mesmo que eu cumprisse, não cumpri não, mas mesmo que eu cumprisse o ano inteiro, todos os cultos, eu poderia estar em todos aqueles cultos com o coração vencido por ídolos aos quais eu estava adorando e não ao Senhor. Por exemplo, o ídolo do prestígio na igreja, o ídolo da admiração dos irmãos, o ídolo, inclusive, do meu próprio ego, de me sentir alguém que cumpriu aquela meta que foi estabelecida. Meus irmãos, a questão aqui é entre adoração a Deus e adoração aos ídolos. Mas esses ídolos não estão necessariamente em imagens de escultura, em determinados santuários de determinadas religiões. Esses ídolos, como bem disse o reformador João Calvino, está no nosso coração, porque o nosso coração, dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Então, na verdade, a nossa resposta a esse amor incondicional de Deus, que suporta a nossa ingratidão, é a gratidão. É a gratidão ao Senhor. Agora, a pergunta que nós devemos fazer, eu faço a você porque já me fiz, é a seguinte: você tem derrubado os altares de Jeroboão II? Você tem derrubado os altares dos Baalins, os altares dos ídolos que estão no seu coração? O Novo Testamento nos dá uma lente que é mais acurada, porque define melhor, pelo menos 3 desses ídolos, diante dos quais nós estamos em constante batalha. O dinheiro, Jesus chamou de mamon. Muitas vezes estamos escravizados pela idolatria ao materialismo, ao dinheiro. Um outro, era conhecido de todos, César, o poder político, a influência, que hoje toma formas variadas, inclusive nas redes sociais. O outro, Paulo combateu, por exemplo, em sua carta aos Coríntios, Afrodite, a sensualidade, o culto ao prazer. São ídolos que podem estar dominando nossos corações. E em resposta ao Deus único, vivo e verdadeiro, a um Deus de amor leal e incondicional, nós devemos derrubar esses altares. E a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: o que você tem apresentado diante do Senhor?
O que você tem entregado ao Senhor? O que você tem oferecido no altar do Senhor? Porque não adianta também derrubar os altares dos ídolos. Se diante do altar do Senhor, que é o seu próprio interior, que é o seu próprio ser, você não tem oferecido o melhor. O melhor. Porque na empresa você é cobrado de oferecer a meta, aquele 100%. E tem uma pressão, todo um sistema atrás de você, empurrando para isso. Porque na sociedade que valoriza a estética, você se arruma da melhor forma para ir para a festa. Porque quando é um compromisso seu, que você está no centro, você exige pontualidade. Mas e para o Senhor? Você tem oferecido o melhor para o Senhor? Essa é a resposta digna de um Deus cujo amor suporta a nossa ingratidão. Mas, meus irmãos, o que mais me impressiona nesse texto está a partir do versículo 5, especialmente nos versículos 8 e 9. Porque aqui o profeta, meus irmãos, está apresentando o anúncio do juízo de Deus. E como eu disse, o juízo seria na história e a salvação seria no futuro. O povo seria castigado. Usando ainda a imagem da disciplina do filho, nós podemos lembrar de Provérbios. Deus é o Deus cujo amor o leva a se inclinar para alimentar os filhos. Mas como Ele ama, Ele também corrige. É assim que está em Provérbios capítulo 3. Ele disciplina a todos quanto ama. Filho meu, obedece, segue a correção do seu pai. Porque se Ele está disciplinando, é porque Ele ama. E Deus então castigaria. Talvez o pano de fundo aqui, segundo alguns comentaristas, seja o que está em Deuteronômio capítulo 21, quando é apresentado uma imagem muito dramática de um pai cujo filho é rebelde, beberrão, é um perturbador da ordem, e ele não encontra mais recursos, não tem mais forças para disciplinar o seu filho. O que é que ele faz? Está na lei. Ele leva até os juízes do povo, ele leva até os anciãos, e os anciãos apedrejam aquele filho. Talvez isso esteja no pano de fundo, quando Osés está dizendo, olha, é filho, é amado por Deus, foi Ele quem criou, Ele quem cuidou desde a infância, mas se rebelou, é obstinado, é contumaz, será punido, será disciplinado, é a justiça de Deus. O versículo 9 diz que a ira de Deus, a palavra para ira aqui, é a mesma para brasa. Existe um castigo de Deus que está reservado para o povo infiel. Mas é impressionante, meus irmãos, como Deus, ao mesmo tempo que revela a sua justiça, e diz através do profeta que a Síria destruiria as cidades, consumiria os ferrolhos, devoraria a todos, ao mesmo tempo, quase que imediatamente, ele diz através do profeta, mas como eu poderia fazer com Israel, como eu fiz com Admar e Zeboim? Essas duas cidades, pouco mencionadas na Bíblia, a outra vez é apenas em Deuteronômio, eram da região de Sodoma e Gomorra. A região de Sodoma e Gomorra que foi destruída por causa da impiedade, da imoralidade e da injustiça social. E o que aconteceu com elas? Foram aniquiladas, foram destruídas. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, eu vou punir o meu filho, eu vou disciplinar o meu filho, mas eu não vou aniquilar, eu não vou destruir, eu vou disciplinar, mas eu vou preservar. E é isso que Deus tem feito ao longo da história, preservado o remanescente, preservado aquele resto do povo fiel até a chegada do Messias, o Senhor Jesus. Os versículos 8 e 9, então, meus irmãos, segundo alguns comentaristas, apresentam a mais refinada tensão entre o amor e a justiça de Deus. Ao mesmo tempo que revela a justiça de Deus, revela também o seu amor leal, o seu amor incondicional. É a justiça perfeita, associada ou conjugada com o amor perfeito. Na Epístola de Paulo aos Romanos, nós temos mais clareza para compreendermos essa doutrina, logicamente, que só poderia ser compreendida a partir da cruz, depois da cruz. Mas o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Romanos,
no versículo 26, o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Somente após a cruz, a obra redentora do Senhor Jesus, nós compreendemos de fato que o mesmo Deus que ama é um Deus que precisa ser justo, que punirá o seu povo para que revele a sua santidade. O profeta Isaías, contemporâneo de Oséias, já havia dito, meus irmãos, que ainda que uma mãe abandonasse o seu filho, a quem amamenta, 49:15 de Isaías, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o profeta Isaías. Um Deus de amor leal, que é o mesmo Deus de uma justiça perfeita. Por isso eu quero chamar a sua atenção, meu caríssimo amigo, amiga que nos visita e que ainda não tomou uma posição diante do amor leal de Deus, e que porventura continue ainda numa atitude rebelde diante do Senhor. Nós precisamos compreender, meus amigos, que nós não somos o Senhor do tempo, não somos senhores da nossa própria história. Nós não temos o controle da vida. Eu lembro que em 2000, provavelmente no meio do ano, junho, quando nós estávamos implantando aqui o sistema de transmissão, contratamos um profissional excelente, que é o nosso irmão Humberto Prestner, e ele, jornalista, gabaritado nessa área, tendo trabalhado inclusive em grandes empresas, nos prestou essa assessoria aqui durante 6 meses. E eu sempre dizia a Humberto que ele nos ajudou muito com conceitos, Ralph, conceitos que nos levavam a uma prática correta. A gente não sabia fazer, mas a gente aprendeu o conceito e então ia ajustando para melhorar cada vez mais. Estamos ainda muito distantes, mas os conceitos nos ajudaram muito. Um deles foi o conceito de deadline, que é a linha de morte. E ele dizia o seguinte: olha, na televisão, em todo jornalismo impresso também, existe um limite. A gente conhece isso como o prazo, sabe? É o prazo, existe o prazo. Deadline é a linha de morte. É o momento em que o jornal precisa ser impresso, senão ele não vai poder ser distribuído a tempo. É o momento em que o jornal vai entrar no ar. A matéria tem que estar pronta antes. Tem um momento em que ela deve estar pronta. Eu creio que na música também deve ter alguma coisa assim. E eu lembrei desse conceito quando me vi diante da palavra de Deus nesse livro profético. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos estar preparados para o momento em que estaremos ao vivo diante do Deus vivo e verdadeiro. Nós compareceremos diante do Senhor e nós prestaremos conta de tudo que fizemos através do nosso corpo. As reminiscências são muitas, então eu vou me lembrar de uma peça teatral que nós apresentávamos na igreja, chamada Mãos Limpas. Quem lembrar dessa peça vai entregar a sua faixa etária. Mãos Limpas. E nessa peça, os adolescentes, os juniores, eram treinados, mas tinha um conceito ali. Era um conceito severo, dramático, mas era o seguinte: a pessoa tinha que se apresentar diante de Deus e ouviria do Senhor o seguinte: mostre-me as suas mãos. Mostre-me as suas mãos, ou seja, mostre-me as suas obras, mostre-me a sua vida. Eu nunca esqueci de que nós precisamos ter temor a Deus. Eu quero perguntar a você: você se considera alguém que teme a Deus? Faça um teste no seu coração, não precisa me responder não. Quando você tem um projeto, quando você faz um plano, você diz assim: se Deus quiser e eu estiver vivo, se esta for a vontade de Deus, querendo Deus, se Deus permitir, avalie. Se quando você declara algo que intenta fazer, você submete ao crivo,
a soberania de Deus. Meus irmãos, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de perfeita justiça. E Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Mas esse amor, e eu encerro chegando aos versículos 10 em diante, esse amor de Deus, meus irmãos, Ele não só deve ter como resposta a nossa gratidão, Ele não deve ter como resposta somente o nosso temor, mas Ele deve, meus irmãos, gerar em nós esperança verdadeira. Porque aqui está uma promessa de restauração final, uma promessa que só poderia se cumprir na vinda do Messias, o Senhor Jesus. Como eu tenho insistido durante essa exposição, pena na história, restauração no futuro. Aqui está, meus irmãos, então, a direção do profeta para o amanhã, para o tempo em que o Senhor Jesus viria. E as imagens aqui são muito ricas, porque o profeta aqui agora é levado pelo Espírito Santo a inverter o sentido das metáforas. Ele já havia usado a metáfora do leão, por exemplo, como aquele que entraria e destruiria a aldeia, a cidade, estraçalhando até com crianças. Mas agora ele diz que esse leão não vem para destruir. Esse leão, quando rugir, quando bramar, ele convidará os filhos para que tremendo apareçam diante dele. É o leão. E quem é o leão, meus irmãos? O leão da tribo de Judá. É o Senhor Jesus. É aquele que ao mesmo tempo é o cordeiro que foi oferecido para provar o amor de Deus, mas também é leão, porque ele julgará as nações com o seu poder, com a sua justiça. O que o Senhor está dizendo é: este leão levará muitos a tremerem, mas ele convidará o seu povo, o povo de Deus, para se apresentar diante dele. A imagem que eu tenho aqui é das Crônicas de Nárnia. É aquele encontro que um dos personagens, por exemplo, a Lúcia, eu me lembro muito bem, quando ela está diante de Aslan, diante do leão. E Lewis começa a descrever, e é impressionante, porque tudo que ele consegue dizer é que ao mesmo tempo ele é assustador, ele é terrível, mas ele também é dócil, ele também tem um olhar sereno e tranquilo, que atrai para perto dele. Ao mesmo tempo que as crianças querem abraçar a sua juba, elas temem, porque só com uma pata ele pode destruir. É exatamente essa relação que nós temos diante de Deus, que é justo, mas que é amoroso, e é Ele quem nos chama. O leão chamará o povo para se reunir diante dele. Mas nós precisamos nos libertar do engano, nós precisamos nos libertar das armadilhas, e aqui a outra metáfora é dos passarinhos, das pombas, invertida também, porque os pássaros são enganados por aqueles que querem aprisioná-los. Mas agora, o que o texto está dizendo, versículo 11, tremendo virão como passarinhos do Egito, como pombas da terra da Síria. Os pássaros, que são tão inocentes, eles não serão enganados, porque esse Deus que chama é o Deus da verdade, que está conduzindo eles para a salvação. Então eles estarão livres da armadilha e do laço do inimigo. E quando isso aconteceu na história? E quando isso se tornou possível? A partir da encarnação. Quando o Verbo eterno se fez carne, quando o Senhor Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê. Por isso, William Barclay disse que Jesus é a prova final do amor de Deus. Não podemos falar de amor na Bíblia sem falar de Jesus. E Barclay continua dizendo: Jesus não veio para mudar a atitude de Deus, veio para mostrar qual é e sempre foi a atitude de Deus para com os homens. Ele veio para provar aos homens, incontestavelmente, que Deus é amor. Louvado seja o seu nome. Deus revela o seu amor leal, entrando na história de Israel, mas também na sua história. Deus prova o seu amor leal quando suporta a ingratidão, a teimosia de um povo rebelde. Deus prova que é Deus de justiça perfeita quando pune na história o seu povo, mas preserva, para que no futuro houvesse uma restauração que começou na obra de Jesus na cruz do Calvário. Agora, diante da palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte apelo: reconheça o seu estado
de rebeldia diante de Deus. Não espere nada da sua carne. Não espere que haja nenhum mérito capaz de aprovar você diante de Deus. Não espere que você possa consertar a rota da sua vida sozinho. Dependa do amor de Deus, por isso é que Ele é incondicional. Reconheça isso diante de Deus. Dependa totalmente do amor de Deus. Segundo lugar, decida viver em serviço ao Senhor, demonstrando a sua gratidão ao Senhor. Todos nós, nesse momento, podemos fazer uma oração consagratória, consagração da nossa vida diante do Senhor. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Amado Senhor, nós clamamos ao Senhor que aceite o nosso pedido de perdão, a confissão do nosso pecado, que aceite, ó Deus, o quebrantamento do nosso coração, porque a Tua palavra, ó Deus, revela que de fato, diante de um amor perfeito como o Seu, nós temos respondido, ó Deus, de uma forma indigna, de uma forma, ó Deus, muito aquém daquilo que o Senhor mesmo nos capacitou para entregar. Nós temos honrado muito mais aos homens do que a Deus. Nós temos nos dedicado muito mais aos nossos projetos de enriquecimento, às nossas vaidades por fama, a nossa sede por influência nesse mundo, do que ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é um Deus justo e não queremos, ó Deus, ser punidos pelas nossas próprias escolhas. Não queremos viver debaixo da ira do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor leal, de amor incondicional, de amor perfeito. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que guie o Teu povo até a volta do Senhor Jesus, quando estaremos totalmente livres para adorar o Senhor na eternidade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, todos os irmãos, todos aqueles que nos visitam. Eu agradeci